começar nosso papo já de uma vez e ampliar, porque, assim, o que não falta é assunto, né, Horta? Seja muito bem-vindo, como vai? Tudo bom, André? Comigo muito tranquilo, consegui manejar minhas agendas aqui de sexta-feira, sabe que a gente sempre fica muito preocupado aqui em Brasília na sexta-feira, porque a PF costuma fazer umas operações aí arrasa final de semana, e você sabe que isso acaba incomodando o pessoal aqui, mas conseguimos abrir uma brecha, parece que não vai ter nada até domingo. Se tiver alguma coisa eu te aviso antes, André, até pra gente tirar umas fotos aí, como fazia a velha mídia, ganhava uma série. Nós não estamos fazendo, nós perdemos esse espaço todo, mas que Brasília está em pé de guerra, tá. Fernando, então vamos começar por aí, depois a gente vai entrar, obviamente a gente vai falar também sobre a guerra, até o nosso título, né, que a guerra no Oriente Médio chega ao 7º dia e Irã impõe um custo bilionário aos Estados Unidos, mas a gente vai tratar isso depois, porque eu acho que nesses últimos dias o que a gente tem, né, o que a gente tem visto, porque ouvido com relação ao Banco Master, a gente tem ouvido já há um tempo, mas o que a gente tem visto são as movimentações por parte de uma imprensa tradicional no que diz respeito ao que temos para discutir relacionado ao Banco Master. Quando a gente fala em Banco Master e a prisão do Vorcaro, a morte do sicário, o cunhado que é ligado à Igreja Lagoinha, e aí a gente começa a fazer uma relação dos acontecimentos e das pessoas envolvidas. A gente tem Campos Neto no Banco Central, a gente tem Tarcísio que recebeu dinheiro de campanha, a gente tem Bolsonaro que recebeu dinheiro de campanha, a gente tem a participação, e você pode me dizer, Horta, com muita propriedade, o que o Ibanez fez por conta disso no BRB, o que a situação hoje, qual é, que é uma situação, ontem a Tereza comentou, a situação é assustadora, e o Cláudio Castro no Rio de Janeiro. E aí eles vão falar sobre quem? Sobre os vazamentos, aí vem desde questão íntima do foro privado do Vocaro, e, paralelo, começam já a colocar novamente o Lulinha, Lula. Como é que você entende esse processo, Horta? Eu entendo esse processo, André, ouvindo a música de fundo do Poderoso Chefão, lembra? E aí nós devíamos iniciar todas as nossas discussões sobre o Banco Master usando aí a música do Poderoso Chefão. Agora a imprensa então está chocada porque descobriu que banqueiro manda matar, que banqueiro manda bater, que banqueiro compra reportagem em jornal importante, que banqueiro faz festa para um monte de gente. Mas isso tudo já estava descrito lá atrás, quando Francis Ford Coppola pegou lá o romance do Mário Puzo e colocou em 3 filmes que até hoje são considerados talvez os melhores da história do cinema. E vamos deixar muito claro aqui, o Vorcaro não está criando nenhuma novidade do modus operandi dos banqueiros. Os banqueiros operam desta maneira, ponto. Seja o grande banco, seja o banqueiro que se faz de bonzinho, de o outro, não interessa. Todos eles operam nesse limite entre a criminalidade aceita, a criminalidade imposta e a criminalidade legalizada, né? Então, quando a coisa sai um pouco do limite, eles vão lá e fazem aprovar uma lei para que o limite seja estendido um pouco mais à frente, seja para aumentar juro, seja para obrigar as pessoas a participarem de listas de devedores e nunca mais poderem ter sua vida normal de novo, seja porque interessa, os banqueiros fazem isso, tá? Então, o que está todo mundo chocado agora com relação ao Vorcaro já acontece no Brasil desde que o Brasil desde 1600, 1700, quando começaram a ter empréstimos aqui. Isso é super comum, não é novidade. O que agora está acontecendo é que, diante de toda esta confusão que majoritariamente aparece atrelada a políticos de direita, esses caras precisam colocar todo mundo dentro do mesmo pote para tentar usar o argumento de que, olha, é um escândalo da nação, é um escândalo do Brasil, quando na realidade não é. Na realidade, esse escândalo, ele tem 99% de pessoas da direita e da extrema-direita, ele mostra uma ligação muito clara entre a Faria Lima e, efetivamente, os laços de poder que a extrema-direita teve e tentou manter através de golpe, nós sabemos disso. Esse escândalo devia ter mais gente dentro, como próprios ministros do Bolsonaro, como o presidente do Banco Central na época do Bolsonaro, e está todo mundo querendo puxar para dentro a esquerda para tentar dizer exatamente isso. Olha, isso é uma coisa gigante, mas está todo mundo no meio. E compra quem quer, né? Compra quem quer esse discurso e, obviamente, todo mundo que quer votar no Bolsonaro vai comprar esse discurso porque eles querem. Eles querem continuar acreditando que o Lulinha estava metido, eles querem, como antes eles acreditavam na Ferrari de ouro do
Lulinha, né, de que o Lulinha era dono de 50% do estado de Goiás, com fazendas no nome dele, como eles acreditaram que o Haddad tinha feito passar uma lei que as crianças iam começar a receber uma mamadeira de piroca nas escolas. Está tudo acontecendo de novo. E aí as pessoas se assustam e perguntam, mas Fernando, por que está acontecendo de novo? Porque eles querem que aconteça. Quando eu falo eles, eu falo uma associação entre os representantes e os chefes desses movimentos, os fascistas e a Faria Lima, e os próprios votantes que querem continuar votando nessa gente, porque eles são tão asquerosos e grotescos quanto os seus representantes, eles querem razão para continuar votando nessa gente e continuar frequentando a cidade, a sociedade, o barzinho, a igreja, dizendo, não, só estou observando a minha opinião, quando na realidade eles estão jogando claramente contra a nossa democracia. Aliás, democracia essa que no mundo inteiro já está com problemas sérios. Parece que agora o que nós temos, André, não é mais uma democracia, mas é um regime sabor democracia. Não, com certeza. Enfim, a situação é tão absurda, que voltam a levantar tipo de... A forma como a imprensa começa a tratar, e é semiótica, tá, Horta? Tem muita semiótica envolvida. Então, mais uma vez, a imagem do Lulinha, de cabeça baixa, né, cabeça baixa, essas alusões querendo trazer novamente, porque colocar a imagem do Lulinha lá atrás, esquecendo o fato de que ele foi... A família do Lula foi, né, Os caras funcharam tudo. Tiraram até os tablets dos netos do Lula, que tinham 8, 10 anos, a Lava Jato pegou para fazer análise de todos os dados que estavam ali colocados. E nunca acharam coisa nenhuma. Mas não é novidade, André. Antigamente, tu lembra que o Lula foi atacado porque ele tinha um 3 em 1, não sei se tu lembra da história do 3 em 1. Sim. Ele tinha um aparelho de som que tocava fita cassete, que tocava rádio e que tocava disco vinil. Nossa, burguesia revoltada no Brasil, porque um operário supostamente tinha tido dinheiro para comprar um 3 em 1. Agora é de novo a história do 3 em 1. Perfeito. Enquanto isso, né, tem muita coisa que a gente precisa saber. Olha, só para a gente fazer um parênteses que a gente está falando aqui agora, eu gravei há pouco, vai domingo, às 16 horas, que é um livro organizado pelo professor Luiz Felipe Miguel, que é Democracias em Crise e Teorias em Transe, muito legal, e fala sobre essa relação mesmo, né? E é interessante porque ele começa a fazer um parênteses ali ao primeiro governo Trump. E se a gente vai esses 10 anos, você vê o quanto eles usam desses mecanismos, né? E é uma democracia que é usada hoje, efetivamente, aos interesses de um grupo. Eles tomaram para si, né, a estrutura democrática. Hoje o que a gente tem, por exemplo, como notícia, enquanto a gente precisa saber, evidentemente, o papel, né, do Vocário com Tarcísio, com Bolsonaro, com o Banco Central de Campos Neto, a gente também precisa saber, evidentemente, como esses políticos estão no celular. Porque o Nicolas Ferreira, por exemplo, Horta, ele veio, né, com todo um discurso que, né, agrega esse segmento social que hoje é bolsonarista, é de extrema-direita, é evangélico, e ele consegue se safar de algo que, essa semana a gente ficou sabendo, que é o uso, né, dos jatinhos durante a eleição, no segundo turno de 2022. Dizer que ele não sabia e pegou uma carona, acontece? Acontece. Mas eu não sei se... André... Né? Pode ser. Quantos de nós, não assim, sem lembrar, pegou uma carona num jatinho de um amigo que não era nosso, né, André? A gente também, às vezes, é um pouco injusto, né? É uma coisa comum que acontece para todo. Tá ali um jatinho, você tem um amigo que tem um jatinho, né? Você está se candidatando, está pensando em muita coisa no mundo, não se dá conta, embarca no jatinho e quando vê, tá do outro lado. Agora... É muita canalista essa gente, né? É muito. Eu, se vou entrar no carro de um amigo, eu peço 3 licenças. Com licença, desculpa, né? Porque eu sei que aquilo não é meu. O problema é isso. Toda a direita costuma confundir de forma muito clara. Eles não têm, aliás, eles não têm de forma muito clara a ideia do que é público e do que é privado. Para eles é tudo uma coisa só, eles usam e estão um pouco se lixando, e essa história do jatinho é mais uma delas. Agora, isso é só para nos lembrar, André, que a eleição já começou.
que a eleição já começou, já tem aí agora pedido para punição do Lula, porque o Lula foi dizer que votem em quem tem sorte, né? Fazendo uma brincadeira com que todas as vezes que a economia cresce durante o governo Lula é sorte. A extrema-direita faz isso, e olha, André, eu fui estudar exatamente porque eu me revoltava com isso, porque o cara botava um doutor do lado do nome, dizia um monte de mentira para os outros, e os outros acreditavam. Então, toda vez que a economia cresce com o Lula, é sorte, são fatores externos, é uma junção estelar que ajudou, nunca é o conhecimento, a prioridade que o governo dá para a geração de emprego, para o trabalho, para a renda das pessoas. Mas não, isso não é verdade, é sempre sorte. Aí o Lula resolveu brincar, né, dizendo, então, pelo amor de Deus, vote pelo menos em quem tem sorte, né? Já que sempre dá sorte com ele, então vamos lá, vamos votar. E aí já tem gente querendo impedir ele. A ideia, a brincadeira, o jogo até a aceitação das chapas vai ser essa, vai ser tentar tirar Luiz Inácio Lula da Silva do campo de eleição o mais rápido possível para que o centro e até mesmo a direita tenha condições de terem um candidato que possa concorrer, porque com o Lula não tem. Olha, com essa conversa que eu tive com o professor Luiz Felipe Miguel, em algum momento ele falou que é uma forma, assim, de colocar o Lula num lugar, assim, ou você faz exatamente aquilo que a gente, né, pretende, ou seja, se for candidato, ficar dentro do nosso esquema, né, ou seja, impedir reformas, impedir, etc, 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 como ele, né, evidentemente foi feito ali na frente ampla, acredito que até de uma maneira pior, mas isso também conversa com o que você disse, que é retirá-lo, né, dessa eleição. Eles sabem que eles não vão conseguir. Por isso que eles já começaram a descer ali o nível. Horta, não tem como a gente realmente não entender, não olhar e falar, nossa, mas é parecido demais com o método que eles usaram na Lava Jato. Porque o que a gente tem novamente, depois de 10 anos, né, algumas coisas que estão sendo soltas ali, vazamentos, novamente, vazamentos que não são vazamentos, porque cadê o vazamento estrutural que levou, por exemplo, o João Dória dar um prêmio para o Vorcaro no LIDE? Esse não tem. Mas eu conversei, acho que final de semana passado, ou retrasado, agora não me recordo, com a professora Gisele Cittadino, que é professora da UFRJ, é uma das participantes, uma das fundadoras do Grupo Prerrogativas, é doutora em Direito, e ela estuda exatamente essa ligação entre o direito e a política, né? E ela apontou uma coisa que é super interessante. A gente está vendo os ecos e os acordes da Lava Jato, sim, estamos, por conta do interesse da mídia, né? A Lava Jato foi um casamento entre o golpe legislativo, os interesses de um judiciário corporativo, porque não pensem que o Moro e o Dallagnol são pontos fora da curva, eles não são, eles são o normal do judiciário brasileiro, é aquilo ali mesmo, tá? Gente sem preparação, sem condição humana de estar julgando ninguém, sem conhecimento de língua suficiente, é isso que a gente encontra no judiciário brasileiro como um todo, raríssimas são exceções, mas assim, a Lava Jato foi um conluio entre os interesses legislativos, que naquele momento queriam tirar a Dilma, os interesses do judiciário, que naquele momento queriam se estabelecer como um poder revolucionário no Brasil, esse judiciário fascista, e obviamente os interesses da mídia. Nós estamos vendo uns acordes de novo, semelhantes à Lava Jato, mas por parte do interesse da mídia. Por que a professora Gisele Cittadino disse isso? Porque ela disse, olha, era muito mais fácil você implementar uma Lava Jato trancafiada na 13ª Vara de Curitiba, onde só o juiz Moro é quem tinha acesso efetivo às informações, era muito mais fácil isso do que hoje a Lava Jato se estabelecer dentro do Congresso, dentro do STF. Porque, embora o Mendonça tenha mais poder, ele tem uma turma imediatamente acima dele, que já sentiu o gosto do que é o absurdo da Lava Jato e já sabe efetivamente onde é que isso vai levar. Então, assim, eu até acho que muita gente está tentando retomar uma Lava Jato, mas aquela Lava Jato inicial que teve como sócio o STF, porque o STF foi sócio ativo naquele processo todo, eu acho que ela não vai se remontar, porque o STF aprendeu que daquela sociedade saiu um ataque brutal ao próprio tribunal, aos juízes como um todo, e que culminou, inclusive, com a tentativa de assassinato do Alexandre de Moraes. Então, eu acho que o STF hoje é uma barreira a essa nova Lava Jato, diferente do que ele foi naquela época, onde ele era uma linha auxiliar dessa Lava Jato. Não vamos esquecer o que o Dallagnol disse, né? In Fuchs we trust,
ou seja, nós acreditamos no Fux, nós confiamos no Fux, eu acho que agora vai ser um pouco diferente. Então, eu acho que essa linha parece, mas ela vai dar em nada, a menos que você tenha, assim, o desmantelamento do próprio STF, que é uma das coisas hoje que a mídia persegue diariamente, incluindo, se você for olhar as notícias de hoje, está cada dia mais claro. E a gente também não pode esquecer que, de alguma forma, né, esses vazamentos aumentaram a partir do momento que o Mendonça assumiu o cargo. Então, né, isso pode também deixar muito nítido as intenções de um ministro que também tem uma conta a ser paga, né? Eu não tenho essa informação do número de vazamentos, se aumentou ou não. Eu acho que o Mendonça assumiu, fez a mesma coisa que o Toffoli fez, a mesma coisa. O Toffoli foi retirado porque o Toffoli supostamente estaria tirando uma parte da Polícia Federal dos dados, centralizando nele e, obviamente, controlando a forma da investigação. O Mendonça, assim que assumiu, ele fez a mesma coisa. Disse que não tinha que se comunicar mais com o chefe da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, não tem mais o que fazer, escolheu quem é que ia ser os peritos e os caras que iam trabalhar com ele, mandou centralizar tudo em cima dele e dane-se. Então, eles estão fazendo rigorosamente a mesma coisa. O que se questiona hoje é qual o objetivo, né? Porque eu acho muito perigoso nós mantermos uma operação dessa envergadura em ano eleitoral nas mãos de um ministro que é claramente evangélico e vota em todas as condições ao lado de Bolsonaro, e mais, um ministro que só tem a ganhar com o fim da democracia. Isso é uma coisa que eu estou alertando há muito tempo, né, Andréa. Tem muita gente hoje, deputados, senadores... Oi? E o direcionamento... a Lulinha. Porque mas uma das coisas que as pessoas têm que entender é isso. Tem hoje muita gente no Congresso Nacional, senadores, deputados eleitos e mesmo no Judiciário, que são pessoas que se beneficiariam e muito com o fim da democracia. Então, essas pessoas elas não podem estar trabalhando dentro dos processos democráticos porque elas estão servindo a dois senhores. Elas ficam muito bem porque são senadores, deputados e juízes numa democracia, mas caso o troço vire e a coisa vire uma ditadura, eles serão alçados a mais poder ainda. O caso do Mendonça é um exemplo muito claro. Aqui no DF, inclusive, se dizia que o Ibanez Rocha teria sido seduzido a participar das estruturas do golpe do Bolsonaro porque teria sido oferecido a ele uma cadeira no STF. Afinal de contas, se acontece o golpe, o Bolsonaro ia aumentar o número de ministros do STF e ia indicar 8, 9 ministros, e um dos indicados seria o Ibanez Rocha. Então, esse tipo de coisa que nós temos que estar atento. Pessoas que se dizem e que operam dentro da democracia, mas que, em realidade, teriam todos os benefícios caso essa democracia não existisse ou deixasse de existir claramente. O Mendonça é um deles. O fato dele estar na presidente de um inquérito desse tamanho me incomoda demais em ano eleitoral. Muito bem. Horta, deixa eu só fazer aqui fazer aqui uma relação aqui com... Vamos lá. O Nicolas Melo Franco, ele fez aqui um comentário dizendo que o governo Lula tem dado bilhões para a Rede Globo, enfim, publicidade. Né? Verba de propaganda. Exato. O que a gente tem é o seguinte, notícia que saiu que é ligada a tanto UOL, tanto Terra e outros sites. Temos aqui em janeiro de 2026, ok? O governo Lula reduz verba da Globo em relação a mandatos anteriores e foca na internet. O gabinete reduziu 70%, mais de 70% em compra de espaços nos intervalos. Esse valor de bilhões foi entre 2003 a 2010. Entre 2023 e agora, 2025, nós temos 462 milhões gastos. Então, tem um cuidado aí em dizer que ele gastou bilhões. Não, e tem uma coisa importante da gente. Tem uma outra coisa importante da gente dizer, é que muitos dos gastos em propaganda que são atribuídos ao governo não são decididos pelo governo. Né? Se o Banco do Brasil, de repente, resolve fazer propaganda na Globo, se a Petrobras resolve fazer propaganda na Globo, né, não é o governo que decide. Você até pode chegar no extremo e dizer, mas o governo pode demitir a presidenta,
Pode, mas isso vai criar um problema sério. Muitos desses gastos são decididos diretamente por ali, não necessariamente pelo governo. Agora, é uma crítica válida, André. No início do governo Lula, houve sim uma tentativa de retomar algum tipo de relação, e se gastou muito ali, mas a partir da segunda metade do governo Lula se percebeu que a Globo continuava sendo aquilo que sempre foi, né? O império do golpe e dos interesses da Faria Lima, e as coisas estão refluindo ainda. O grande problema que a gente tem que ter em mente é que ainda muitas pesquisas mostram que o acesso a uma parcela significativamente mais distante dos centros urbanos do Brasil e mais pobre é feito ainda por via da televisão. É impressionante, é o veículo que mais atinge as pessoas, a gente consegue medir isso de determinados nichos, é a televisão. Nós vamos ter que caminhar ainda um pouquinho para que elas sejam atingidas na internet. Aí tu vai dizer assim, não, mas elas têm acesso ao WhatsApp. Tem, mas a propaganda institucional não chega a elas porque o WhatsApp acaba não colocando. Então, a televisão ainda tem a sua função. Espero que no futuro a gente consiga reduzir isso, mas a crítica é válida. Perfeito. Desculpa, o YouTube juntou os nomes, a gente realmente fica com uma dificuldade de... O Adonai. Ele falou que a chamada diz uma coisa e falam de outras. A gente fala aqui um jornal da tarde, então a gente traz diversos assuntos. Como a gente tem um assunto principal que vamos falar, que é a questão internacional, a gente começou um pouco depois, até porque durante o começo do programa a gente traz também a chegada do público. Acho que a gente conseguiu explicar, né? Então fica com a gente, não vai embora ainda não, que a gente vai falar sim. Mas é um jornal que vai das 15 horas às 17h30, então tem uma pauta extensa. E é isso, né, Horta? A gente tem agora, né, um momento em que a notícia agora é que Flávio Bolsonaro afirmou, e olha como a gente tem que ficar de olho, né? Que na verdade foi o coordenador de campanha, né? Que ele prevê uma nova reforma trabalhista, mas pautada em lei. O sistema internacional como um todo vai começar a fazer parte da nossa política interna. É muito legal o Adonai ter trazido aí a manifestação dele, mas essas duas coisas elas não vão se separar mais pelo 2026 inteiro. O que está acontecendo na Argentina, esse neoescravismo do prata, como a gente está lembrando, né, vai ser a base da grande transformação que o Flávio Bolsonaro quer trazer para cá, jogar a gente de novo no século XVI. Eu não sei se com chicote ou sem chicote, André, ainda não está muito claro no plano do Eduardo Bolsonaro se ele vai liberar o uso do chicote ou não. Mas, de qualquer forma, só em falar em Milei, a gente já percebe que o sistema internacional começa a operar, trazendo essas percepções para dentro da política interna. O próprio Flávio Bolsonaro disse que apoiaria todas as ações de Donald Trump. Donald Trump mandou avisar ontem para a América Latina que ele já está em condições de agir unilateralmente dentro de todos os países contra os, abre aspas, cartéis de drogas. Isso significa que essa argumentação conecta com o que o governador do Rio de Janeiro fez no ano passado, aquela chacina, colocou o Rio de Janeiro dentro do mapa de ação de Donald Trump. Então nós temos que nos preocupar também com isso. Quer dizer, hoje o Donald Trump traz a ideia de que só aceita a rendição incondicional do Irã, ou seja, deixando muito claro que ele vai até o final, e ontem ele falou que Cuba é o próximo, e tudo isso reverbera na nossa política interna. Reverbera porque Flávio Bolsonaro vai tentar se fazer passar como um prócer, né, um títere do Trump aqui no Brasil, dizendo eu vou fazer tudo o que ele está fazendo lá, enquanto que o presidente Lula vai cada vez mais ter que tomar uma postura diferente da nossa política externa. Para ganhar a eleição, o presidente Lula vai precisar necessariamente se dizer contra tudo isso que está aí, enquanto a nossa política externa fica tentando se equilibrar com uma perninha em cima dessa linhazinha tênue entre legalidade e esse novo modo de ação dos Estados Unidos no sistema internacional. Então, está tudo muito confuso, Andréa, e eu tenho muito medo que essa eleição seja decidida por aquele que souber mentir melhor de que o cenário está simples e ele sabe das respostas. Quem disser isso está errado. A verdade é que mesmo quem estuda essas questões a fundo, hoje não sabe muito bem das respostas. Para você ter uma ideia,
O FMI acabou de dar uma notícia, ou mandar uma notícia pedindo que as pessoas deixem de investir na Argentina, porque a Argentina não teria condições de pagar os seus compromissos mais imediatos, ou seja, o FMI dizendo algo contra o que o próprio governo norte-americano diz e, obviamente, frontalmente contra as posições do Milei. Acredita quem quer, né, André? Acredita quem quer nesse processo. Muito bem, vou trazer aqui alguns comentários para a gente continuar com a nossa conversa. Deixa eu trazer tudo, vamos lá. O Rafael falou que o próprio PT, a esquerda, a reformista, ficam mais ligados na mídia hegemônica, né, do que setores na direita. Ainda fica naquela velha, porque, na verdade, a grande discussão né, e a gente sabe a dificuldade do acesso, né, em termos de acesso, a gente é da mídia independente, né, Fernando Horta, a gente sabe a dificuldade que é essa luta, né, chegar, nessa comunicação chegar, né, à classe trabalhadora. E ali, evidentemente, é uma perspectiva que a televisão é uma cultura de massa, eles continuam agregando esse valor ainda à TV, apesar que eles estão mudando para a internet, né? Hoje são conglomerados de mídia, né? Hoje não dá para a gente falar mais em só internet ou só televisão, eles são grandes conglomerados de mídia que operam dentro dos canais de internet também, e talvez hoje já estejam chegando a 40%, 50% da sua força pela internet, então não dá mais para separar isso muito, mas as pesquisas ainda mostram que em alguns lugares do Brasil, para alguns nichos sociais, especialmente as populações mais pobres, a televisão ainda é mais efetiva. Então não tem como, de uma hora para outra, você desligar a Rede Globo, entendeu? Dizer, não vamos fazer mais nada, porque nós vamos deixar, por exemplo, campanha de vacinação, campanha para lembrar as mulheres de fazer seus exames, de tomar as vacinas contra determinados vírus, mulheres, crianças. Se você não fizer na televisão, você perde 30%, 40% da força dessas campanhas, e isso é medido, gente, não é brincadeira não. A gente não gosta, mas a gente precisa dizer que a Rede Globo foi, durante muitos anos, o único canal de comunicação com o Brasil inteiro, e ainda hoje opera um espaço bastante grande nisso tudo. Então não dá para a gente brincar que isso não existe. Olha só, vamos continuar aqui. O Silva Rodrigues, chat aqui é maravilhoso, viu, Otto? Porque vem de tudo. Vem até as especificidades que vão acontecendo pelo Brasil, né? Falando da família em conserva. Que o pastor morreu com a amante no motel e a esposa reconheceu o corpo. E é isso, né? A família em conserva que depois vai ali no púlpito. No púlpito não, né? Porque lá na igreja evangélica, enfim, de alguma forma. O problema é que aula, né? O problema é que eles passaram essa ideia, né, de que Cristo teria então permitido que todos se arrependessem dos seus pecados a qualquer momento. Exato. Então, você peca até as 23h59, entendeu? E aí no último minuto você me perdoa, eu quero pedir perdão. E aí tá tudo resolvido, senta no céu numa boa. E passaram essa informação para as pessoas. Eu não sei se o tal de Jesus Cristo, esse voltasse hoje, se a gente perguntasse para ele assim, escuta, meu caro, com toda a sua sapiência e tal, tá valendo esse negócio de pedir perdão às 23h59 e tá tudo resolvido? Se ele ia topar, eu acho que ele não ia, viu, gente? Não mesmo, imagina. Estava com a gente aqui na imprensa independente, com certeza. Certo, estava do lado do padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, estava na marcha LGBTQIA+, estava lá na Palestina, segurando os israelenses no punho, é isso que ele estava. Onde ele não estava, eu posso dizer para vocês, na igreja do Malafaia, fazendo pedido de doação. Ali você não ia encontrar ele, com certeza. Exatamente. Ou então com o Nicolas Ferreira, né? Porque tem a verba dele que ele não gasta, lá fazendo demagogia, pedindo doação para o Bar e Juiz de Fora, e ele poderia, né, ele com a possibilidade de, evidentemente, ajudar de maneira mais estrutural. Bom, terminando aqui os comentários, a gente vai continuar. O Ivanildo falou, os marinhos estão entre a lógica desvairada dos seus interesses financeiros e colonialista e a construção da nova ordem geopolítica global, né? Estão putrefatos com o Lula. Pois é, sempre tiveram. Sempre tiveram. A Maria Lúcia, existe diferença entre Mendonça e Toffoli. Mendonça está direcionado para a esquerda, existe muitas provas contra parlamentares da direita, né? E a quebra do sigilo do Lulinha, a gente comentou exatamente, né? A forma como ele... O Mendonça para a esquerda, essa me pegou meio... Mendonça para a esquerda, né? Agora, eu acho que... para a esquerda eu também duvido. Eu acho que em ataques,
De repente é isso. Eu acho que ele até mandou furar o olho dele esquerdo, que é para ele não enxergar o mundo de uma forma enviesada, entendeu? Não, com certeza, ele deve ter 2 pés direitos do Havaianas, né? Porque ele não deve ter, né? Então, se tiver, tá lá com os 2 pés direitos ali, bonitinho. E a Roberta Graff, seja bem-vinda, pedindo confisque o dinheiro de Vorcaro, né? Eu estou com ela, somos revolucionários, dele, de todos os banqueiros, né? Fazemos um fundo de reindustrialização brasileira e vamos tocando. Não passa pela cabeça, não é? O mínimo que tem que ser feito é tirar essa pessoa dessa situação. Então eu vou te fazer aqui, para a gente fazer, né, uma ponte. Eu estava assistindo uma entrevista do... Ai, meu Deus, aquele... Agora, olha, enfim, perdi o nome dele. Que é um jornalista de esporte, gente, importante. E, enfim, vamos lembrar. Corintiano, vamos lá, corintiano, da UOL, passa da gente, enfim. Vai vir o nome. Ele estava conversando com a Arlene Charlene, que é a professora de estudos do Oriente, e eles estavam conversando sobre a guerra, né, no Iraque, no Irã. E ali, ele levanta, a Arlene Clemecha, eu estava conversando com ela, gente, eu esqueci, né, o nome, mas eu vou me lembrar dele. O dela eu já me lembrei, a Arlene Clemecha, eles estavam falando sobre a situação. Obrigada, Juca Kfouri, muito obrigada, Alexandre Ribeiro, valeu. E ele estava conversando com a Arlene Clemecha, que é uma professora de estudos do Oriente. Na USP, estudos do Oriente. USP, perfeito, perfeito. E aí, ele falou, olha, se eu fosse o Lula, não estaria dormindo, estaria, né, como que o Lula está dormindo? E acho interessante essa reflexão, porque, levando em consideração a forma como a estrutura política estadunidense tem lidado com essas questões. Aí ele exemplifica o fato do próprio Maduro ter sido ali sequestrado, a forma como eles aniquilaram o Al-Khamenei e a família dele, o Katz, que já falou, né, que vai matar qualquer outro, vai assassinar o próximo líder, e o próprio Trump que diz que ele que vai determinar quem é o líder. Quer dizer, você vê que tem um jogo político aí de insegurança mesmo, e ainda a possibilidade dessa viagem do Lula aos Estados Unidos. É um momento também complicado para o Lula, né? Pensando geopoliticamente. Bem, né? Na realidade, é complicado para todos nós, né? Para todos nós, porque a geopolítica que a gente conhecia do século XX, aquela geopolítica mais pautada num reconhecimento de que as instituições eram importantes, não só a força, mas os contratos, os acordos, os processos de organização supranacional, né? Todas essas coisas, elas, no século XX, fizeram, por algum momento, a gente acreditar que elas tinham importância, né? E enquanto a gente trabalhava nessa linha, enquanto a gente trabalhava para melhorar os acordos, imagina, o governo Lula 2, Lula 1 e Lula 2, a grande bandeira deles era que o Brasil entrasse no Conselho de Segurança. Hoje o Conselho de Segurança não serve para nada, já não servia já há algum tempo, mas hoje muito menos. Então, nós acreditamos que essas coisas todas eram importantes, ONU, sistemas internacionais, tribunais internacionais, TPI. Enquanto isso, os Estados Unidos foram comprando e produzindo porta-aviões, mísseis, caças F-15, F-35, F sei lá o quê. E hoje o Trump botou tudo na mesa e disse, olha, sabe esse negócio que vocês ficaram lutando aí durante quase 50 anos sobre essa... Pois isso aí não faz mais interesse nenhum, agora nós vamos sentar a porrada em todo mundo e calem a boca. O problema disso, Andréa, é que hoje talvez seja o último momento, talvez os Estados Unidos estejam nos últimos 4 anos em que eles efetivamente podiam fazer isso, que eles ainda têm uma vantagem militar avassaladora sobre os outros países do mundo. Eu tenho lido muita gente dizer isso. Mas por que a Rússia e a China não intervêm? Porque ninguém hoje tem condições de bater com os Estados Unidos ainda. Né? Mas a Rússia não sei o que. Não tem, gente, esquece. Mas e se usar arma nuclear? Bom, se usar arma nuclear aí não é bater. Aí é um cenário em que a gente destrói o mundo e tudo bem, né? Acabou.
Mas numa guerra normal, para você vencer, subjugar os norte-americanos, não há condições, ninguém no mundo pode fazer isso. Eu tenho lido muita gente dizendo, o Irã pode ganhar, o Irã não pode ganhar. O que o Irã está fazendo é cobrar o maior preço possível pela sua derrota. É o que ele está fazendo. É um ato heróico, mas não tem chance de ganhar, tá, gente? Então, se você ouvir qualquer analista dizer para vocês, não, o Irã tem chance, não existe chance nenhuma disso. Se fosse uma guerra entre Irã e Israel, eu apostava as minhas fichas no Irã. Quer dizer, não, o Irã vai passar por cima porque Israel não tem condições de fazer. Agora, contra os Estados Unidos, não tem. E China e Rússia não agem porque nenhum deles tem condições isoladamente de fazer. Mas e se juntasse todo mundo? Se juntasse todo mundo, talvez desse um calor nos Estados Unidos, mas ainda acho que nesse momento não tinha condições. Isso não quer dizer que daqui a 2, 3 anos, 5 anos, esse mesmo cenário continue. Mas o fato é que o Donald Trump está se aproveitando do último momento onde ele tem primazia militar para ele mudar todas as questões na geopolítica do mundo. Ele já não respeita mais soberania, ele já não respeita mais constituições internacionais, ele não respeita, nem nunca respeitou direito internacional, mas agora muito menos, e ele está deixando bem claro, através do seu ou secretário de Estado e secretário da Guerra, que agora não é mais de defesa, ele mesmo disse, agora é secretário de Guerra. Toda vez que o Pete Hegseth ele fala, você ouve um comandante nazista falando, é exatamente aquilo ali, nós vamos massacrar todo mundo, calem a boca, ou vocês fazem como a gente está querendo, ou nós vamos passar por cima. E a verdade é que eles podem fazer isso nesse momento. Errado foi o mundo que acreditou nos últimos 60, 70, 80 anos que organizações internacionais e que soberania, e que acordos e que paz e que o direito internacional tinha alguma prevalência sobre isso. Donald Trump está deixando muito claro que não tem. Mas então nós estamos ferrados? Por hora estamos, e é por isso que o Lula não dorme. E a ideia é essa, o presidente Lula... Agora, se você perguntasse para o Lula, houve uma época, lembra, André, que ele foi ameaçado de morte, lembra que deram um tiro em direção ao ônibus dele, quando ele estava fazendo aquelas carreatas pelo interior e tal, e aí uma vez entrevistaram ele, eu acho até que foi o pessoal do 247, e alguém perguntou para ele assim, presidente, como é que você faz? Ele diz, você consegue dormir, não fica com medo disso? Ele diz, olha, se eu ficar com medo, eles vão me tirar aquilo que eu tenho, que é a capacidade de sentar, negociar, então eu não posso pensar nisso, e eu acho que o presidente Lula ia dizer isso hoje se fosse perguntado. Sente medo de que o Donald Trump possa fazer alguma coisa? Não. Se sentir medo, não faz mais nada. A grande sacada é isso, é viver como se isso não efetivamente acontecesse, porque senão os norte-americanos já teriam ganho. Se o presidente Lula se furtasse de viajar e de falar o que ele pensa por medo, bom, aí as coisas iam ser bem mais fáceis. Agora, cá para nós, André, quem não está confuso com esse cenário não está bem informado. Se você está bem informado, você não dorme direito de noite. Não, aliás, né, vamos combinar, dormir já é difícil, porque você fica praticamente 24 horas ali olhando, né, onde você abre você tem notícia, né, porque... então já tá, é uma situação tensa. Teve uma entrevista de um militar iraniano, e concordo com você plenamente, não tem chance de ganhar, mas tem chance de desgastar bastante, e é o que eles estão fazendo. E ele sentado assim, né, e aí ele falou assim, você sabe que o Trump disse que agora vão entrar as tropas terrestres. Ele falou assim, estamos aguardando ansiosamente. Porque é onde eles podem manifestar poder, porque a questão aérea é impossível, né? E se os americanos entrarem por terra, vão perder. O exército americano é muito forte por conta da sua tecnologia, a capacidade de acertar alvos à distância. É de um porta-aviões, é de um avião. Agora, quando botar o pé no chão, não é bem assim. Tanto que o Trump estava fazendo acordo agora para usar os curdos, para jogar os curdos contra os curdos de dentro do território iraniano, contra os persas, e assim começar uma guerra civil violenta, porque é assim que os Estados Unidos sempre jogaram. Então a única chance que o Irã tem, efetivamente, é que os Estados Unidos não façam como eles fizeram no Iraque e tentem invadir por terra. Né? O que eles fizeram no Iraque? Eles passaram uma semana, 10 dias, 15 dias bombardeando todo o santo dia, transformaram o Iraque num... Só depois é que começou a entrar os tanques, e mesmo assim, quando os tanques entraram, eles ainda tiveram baixas gigantescas, e o Iraque, naquele momento, era muito mais frágil do que é o Irã hoje. Então, o que eu acho que os Estados Unidos vão fazer é seguir bombardeando, seguir lascando. Aí alguém vai dizer assim, mas isso são bilhões de dólares que estão sendo gastos. E cada míssil que eles jogam lá, o governo americano precisa comprar míssil da indústria de guerra deles, e, portanto, movimenta a economia, gera recurso. Então, assim, não pensem não que o custo da guerra
é proibitivo para... Eu vi isso esses dias de um cara que se diz economista, aí era de direita, agora veio para a esquerda, e não, tá virando especialista de tudo, que tudo se pergunta para ele. Ele deu uma entrevista dizendo isso, não, porque o custo da guerra é proibitivo. Não é, meu Deus do céu. Os Estados Unidos têm a moeda mundial, imprimem a moeda que quiser, tem a maior indústria bélica. Quanto mais a guerra continuar, mais eles vão gerando emprego. E se tudo der errado, se eles precisarem desesperadamente de auxílio, eles têm todo o Ocidente, que é só eles gritarem, ameaçarem, e a Inglaterra vai ajudar, a França vai ajudar, como está fazendo agora. Agora está fazendo doando base, daqui a pouco vai fazer doando míssil, doando... Então não tem como você vencer essa... Só quem não estudou a Segunda Guerra Mundial, quem não estudou a Primeira Guerra Mundial, é que acha que os Estados Unidos estão perdendo nessa história. Não tem como você vencer nisso. Aliás, nas duas guerras eles ganharam exatamente por conta da sua capacidade econômica de transformar morte, de transformar míssil, de transformar arma em dólar no bolso deles e em emprego dentro do território americano. E é isso que o Trump vai fazer a partir de agora. Então não caiam nessa bobagem. Fernando, o que a gente pode fazer então? Fazer o que o Irã está fazendo. Se vai nos matar, nós vamos cobrar o maior preço possível, que é o que o Irã está avisando, vamos destruir tudo aqui em volta, vocês vão acabar com a gente, mas a gente vai destruir tudo aqui em volta, e se não é a ideia nos matar, então vamos sentar e negociar. Que foi o que a Venezuela fez, e eu disse isso, André, nas minhas redes, que eu acho que a Delcy, a presidenta da Venezuela, devia ganhar o Prêmio Nobel da Paz no ano que vem. Porque o que essa mulher está fazendo, cara, não tem homem no mundo que tenha feito. Essa mulher está com o país sequestrado, essa mulher está com militares norte-americanos no cangote, fungando o dia inteiro, está tendo que aceitar uma oposição que explode coisas em Caracas, porque a oposição em Caracas foi criminalizada porque eles fizeram ataques de helicópteros, não sei se você lembra, ainda quando o Maduro era vivo, eles fizeram ataques de helicópteros a Caracas. Então, assim, essa mulher está conseguindo fazer tudo isso mantendo o país calmo, mantendo o país com regras, negociando com esse opressor, entregando o que ele quer e retendo uma certa soberania e fazendo tudo isso, mantendo o país. Essa mulher tem que ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Sinceramente, no ano que vem era isso. Aí um babaca veio nas minhas redes dizendo, você está sendo sarcástico, né? Eu disse, não, de jeito nenhum. O que a Delcy Rodrigues está fazendo, nenhum homem na América Latina conseguiu fazer. Tirando, obviamente, Chávez e Fidel e o Lula nos 2 primeiros mandatos, mas tirando isso, ela tem sido fantástica nessa situação. E nós vamos ter que entender que vai ser assim que a gente vai viver a partir de agora, André. Eu tenho usado uma figura de linguagem, né? É como se a gente estivesse preso numa jaula com um tigre. O que você vai fazer, André? Você vai reivindicar seus direitos? Vai dizer que o tigre não pode te comer? Que é isso? Não, né? A gente fica o máximo quietinho e espera para que ele não mate a gente. É isso que está acontecendo. Perfeitamente. A professora Caterine falou, Irã é uma civilização de mais de 6 mil anos, não será os Estados Unidos que vão dizimá-la. Assim, eu acho que... Tomara que não. Não, eu acho que eles podem partir do princípio que eles se dizimem em nome dessa causa, né? Assim, fazendo uma analogia. Por quê? Eu estou levando em consideração o fato da forma como o Khamenei, né, levou em consideração ali aquele fim e realmente se colocou nesse lugar. Estou falando da forma como eles estão resistindo, e tem muito a ver com a fala do Horta. Horta, eles estão resistindo heroicamente mesmo. Mostraram que eles têm um poderio bélico, algo que eles não acreditavam. Eu acho que eles chegaram, né, de alguma maneira... Né, eu não sei se foi uma má informação por parte, né, do serviço secreto, que chegou ali e falou, olha, não, vai lá, que vai ser tranquilo. Até porque teve uma pessoa aqui no chat que falou o seguinte, olha, Luiz Antônio, ele falou, pasmem, Trump achando que pode venezuelizar o Irã. Você acha que em algum momento ele chegou a acreditar? Porque quando ele disse que o Irã ia sentar e negociar, eu falei, ele não está entendendo o que está acontecendo. Em paralelo, eu vou falar o seguinte, nessa semana, uma semana de conflito, tá? Segundo estimativas do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, o custo das primeiras 100 horas da ofensiva militar, chamada Operação Fúria Épica, já alcançou 3,7 bilhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 891 milhões de dólares por dia. E aí eu passo para você. Não, tem 3 coisas que a gente tem que dizer, tá? Cuidado na hora de fazer essas comparações históricas. O Irã é uma civilização de 6 mil anos, hoje não vai ser... Gente, se você pegar esse espaço de tempo de 6 mil anos, em 5.950 mil anos,
a guerra era feita com lança, com arco e flecha, né? E assim, nos últimos 50 anos, a gente desenvolveu armas capazes de destruir o planeta. Então não dá para mais fazer essa comparação, entendeu? Hoje os Estados Unidos, se quiserem transformar o Irã num grande buraco, transformam. Ah, isso tem um custo? Tem um custo social e político, mas tem um custo social e político se os Estados Unidos fossem governados por uma pessoa racional, o que não é o caso. Então, vamos com calma com essas comparações, tá? Segundo, o Irã tem mostrado capacidade de resiliência? Tem, mas ele tem mostrado capacidade de resiliência não contra os Estados Unidos, mas contra os seus inimigos mais próximos, especialmente Israel. Ainda não houve nenhum dano efetivo ao aparato militar norte-americano. Ah, mas o porta-aviões se deslocou para mais longe. Sim, se deslocou para mais longe, porque perceberam que a capacidade de atingir dos mísseis iranianos era maior do que eles tinham inicialmente previsto, então eles deslocaram o porta-aviões e continuam bombardeando, e hoje eles dominam o céu iraniano, então não há o que você fazer. Os Estados Unidos acreditam que podem venezuelizar o Irã, ou seja, podem submeter o Irã a acordos. Não só eles acreditam, como eu acho que eles vão conseguir, André. Desculpa eu dizer isso de forma aberta, porque eu tenho visto, e até publiquei no 247 um texto que deixou muita gente indignada, mas assim, eu tenho visto um bando de picareta e romântico fazendo análise de geopolítica. O picareta é aquele que diz que tudo pode acontecer, e o romântico é que diz que aquilo que as pessoas querem ouvir. Ah, não, o Irã vai triunfar, nós vamos virar. Não tem chance disso não, gente, tá? Vamos botar as coisas no seu devido lugar. Isso é uma coisa que a gente aprendeu estudando o século XX, é que as capacidades industriais e militares importam, e importam muito no final da estrutura do período. Se você duvida disso, então você devia ter ido lá no início da Segunda Guerra Mundial e entendido por que a União Soviética conseguiu virar o jogo. Ela não virou o jogo porque ela tinha mais paixão, porque ela tinha mais ardor, não, ela virou o jogo porque ela tinha um mundaréu de gente para lutar e uma indústria que foi se reorganizando e produzindo muito mais do que a indústria alemã naquele momento. Então, assim, os Estados Unidos hoje vencem esse conflito e eles vão submeter o Irã. A questão é saber o que vai sobrar do Irã. Até onde eu sei, os Estados Unidos já queriam negociar agora com o Irã para resolver grande parte do problema, e foram travados pelo Netanyahu, que disse que não tem que ter negociação com o Irã, ele quer o Irã destruído. O Netanyahu avisou ontem que está tomando 8, 10% do território libanês, já mandou os subúrbios de Beirute, as pessoas saírem de lá, porque eles vão bombardear e vão transformar aquilo tudo na faixa de Gaza, e aquilo que a gente falou o ano passado, fizemos live sobre isso, aqui no 247 comentamos isso. O Netanyahu tem a ideia de transformar Israel na chamada Grande Israel, na Israel mítica, que seria uma Israel que vai desde o Mediterrâneo até uma parte significativa do território da Arábia Saudita do outro lado. E ele vai buscar esse negócio, ele está buscando esse negócio, então ele vai invadir o Líbano, ele vai transformar o Irã numa situação deplorável do ponto de vista humano, e não adianta a gente ficar discutindo, mas o Irã resiste. Tudo que ele pode fazer, ele vai tocar bomba, ele vai fazer o que tem que fazer, mas ele não vai ganhar essa guerra de jeito nenhum, e a gente devia tomar um certo cuidado na hora de tentar isso, porque não é na nossa cabeça que está caindo bomba, né? Está caindo bomba na cabeça dos outros. Aí é muito fácil a gente ser romântico e ficar defendendo o ponto da carochinha, quando na realidade não acontece. Muito bem, vou trazer aqui alguns comentários. Bom, enfim. E eu comento bem rapidinho se tiver que comentar, tá? E eu falo bem rapidinho se tiver que falar alguma coisa. Não, por favor, não, vamos lá. Vamos trazer aqui os comentários, olha. Deixa eu pegar aqui, esse aqui já foi. Vamos pegar aqui, olha. Espera, deixa eu descer aqui um pouquinho. Mesmo com crítica, tá, André? Não elimina a crítica. Não. É o que a gente já tinha falado, né, de venezuelizar o Irã. Então, a gente já falou assim para a gente responder. Os Estados Unidos querem um mundo para eles, não vão parar. Né? Exato. Vanildo Silva. O erro da esquerda... não, isso aqui a gente já falei, eu já li. A ONU acabou... Muito obrigada, viu, Márcia? Gostei desse. A ONU acabou quando sua sede do Iraque foi bombardeada e o diplomata Sérgio Vieira de Mello foi morto. Olha, a gente pode colocar vários falecimentos da ONU, né? Mas, por exemplo, no ano passado Israel matou a maior quantidade de jornalistas da história da humanidade num conflito, incluindo bombardeando sede da ONU em Gaza, matando um monte de gente, e a ONU não pode fazer nada. É isso, gente, a ONU não pode fazer nada porque nos enganaram que organizações internacionais tinham importância e não tem. O que tem importância é porta-aviões e bomba, e a gente está perdendo nisso. Silva Rodrigues...
os Estados Unidos nunca respeitou o direito internacional, mas Trump avacalhou geral, né? Jogou no lixo um pouco da imagem hollywoodiana que havia. Nunca assinaram uma entrada em organismo internacional, os Estados Unidos não são signatários do TPI, nunca aceitaram que seus militares fizessem parte disso, e durante um tempo todo mundo achou que estava ok. Não, está tudo bem, é isso mesmo. Aliás, Estados Unidos e Israel, inclusive. O Irã é signatário. Pois é. E, sinceramente, eu tenho uma certa desconfiança de que boa parte disso que ele tem feito, eles estão deixando porque eles... Não é que eles não concordam, eles não teriam coragem, mas não deixam de dizer que, olha, essa desorganização... Não, os europeus, sim. Quem acreditava que a Europa ia se levantar, ter algum brilho, não tem nada. Os europeus simplesmente estão sabendo o seguinte, olha, vamos calar a boca, porque a regra agora é essa. Perfeito. Para continuar, Denise Sanches, ninguém hoje, nem no futuro, pode bater de frente com os Estados Unidos, né? A China consegue terrivelmente... consegue ser... Eu não sei se a China é covarde. Não, mas a China não é covarde. A China está... Com a União Soviética, você não acha, Horta? A China ouviu os erros assim, da intervenção, por exemplo, em Cuba, e viu que a coisa não era tão simples. Eu acho que ele tem uma questão de observação e falar, não vou cometer os mesmos problemas que a gente... Sim. Você entendeu? Sim. Nesse sentido? A China nunca quis ser a União Soviética, né? A União Soviética queria ser modelo para o mundo. A União Soviética queria fomentar a revolução em todos os lugares do mundo, através do modelo. Então, nós vamos nos mostrar forte, nós vamos nos mostrar como se nós pudéssemos encarar o capitalismo americano, e aí, obviamente, que a opressão, a violência vai acabar fazendo com que as pessoas busquem o nosso lado. A China nunca quis fazer isso. A China quer crescer por ela, quer fazer as coisas dela, e não incomodem, porque ela também não vai se incomodar. E nos últimos anos, só que ela levantou o olho para o momento em que os norte-americanos começaram a dizer que a China não vai crescer mais. Então não é uma questão de covardia o que a China está fazendo, é uma questão de cálculo muito claro e muito efetivo. Olha, isso aqui não dá para nós nesse momento, então a gente vai recuar. Ao mesmo tempo, a China sabe que os Estados Unidos atacarem ela também é perigoso, porque ela tem ogivas nucleares. Então, o que está acontecendo ali é um certo respeito pelos armamentos. Agora, nenhum dos dois vai se meter... Olha, foi romântico quem achou que Rússia e China iam se meter numa guerra entre Estados Unidos e Venezuela, ou iam se meter numa guerra entre Irã e Estados Unidos. E eu confesso que, com relação ao Irã, eu achei que Rússia e China iam entrar. Mas a verdade é que estão ajudando, se é que estão ajudando, muito lateralmente. Ontem a Rússia declarou que está passando informações ao Irã para saber quando é que vão vir os bombardeios, quando é que não vão, mas não estão entrando efetivamente na guerra, e esse é o problema, ninguém consegue entrar. Agora, essa é uma análise agora nesse período, eu não sei como é que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos. Os Estados Unidos comete alguma bobagem, perde algum aparelho de guerra muito importante, ou tem uma mudança tecnológica efetiva, e os norte-americanos vão começar literalmente a repensar a sua história, porque vão ficar do lado mais fraco. Mas ainda não aconteceu, estamos longe disso. Olha, o Rafael... Deixa eu ver se tem um comentário que eu tinha... não, já tinha separado aqui, olha. Primeiro o seu Varilhão falou, então, mas não é à toa que os canais de geopolítica estão bombando. Porque, assim, a situação... Não, todo mundo virou especialista, André. Todo mundo. O cara é especialista em mercado financeiro, mas hoje ele fala de geopolítica no Oriente Médio como se ele tivesse a vida inteira vivido isso, entendeu? O cara é advogado de direito internacional, leu 2, 3 livros sobre isso, trabalhou numa outra causa, mas ele conhece de cabo a rabo todo o direito de guerra, direito na guerra, direito pela guerra, e aí ele fala como se... E aí vai dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, vai gerar like, e, eu tô muito puto com isso, porque o que eu tô vendo de picareta falando bobagem nesse negócio, e é o que eu disse no artigo no 247, leiam lá o meu artigo no 247, românticos e picaretas, deixa ali escrito se vocês concordam ou não comigo, mas o que eu tenho ficado muito puto é que é o seguinte, é muito fácil, André, eu daqui, tomando minha cervejinha, né, julgar o que é a China, o que é a Rússia, o que o Irã deviam estar fazendo, dizer que eles são covardes, é muito fácil para mim fazer isso aqui, porque as bombas não estão caindo na minha cabeça, né? As bombas estão caindo na cabeça dos outros, e é o que eu digo um pouco naquele artigo, eu acho que as pessoas que estão morrendo merecem análises mais corretas, e a primeira coisa que a gente tem que dizer é, não, o Irã não pode vencer essa guerra, e faria melhor se conseguisse um acordo, é óbvio que um acordo em que preservasse a sua própria identidade, o que Trump está negando agora. Então, se Trump nega, e aí a gente tem que pensar numa outra situação, mas jamais em acreditar que isso pode reverter, e eles podem... Outra que eu costumo ler
Esses dias eu vi um analista picareta deles dizendo assim, não, veja bem, olha o que aconteceu no Vietnã. No Vietnã, os Estados Unidos perderam. Gente, olha só, o cara que diz isso é um analfabeto de pai e mãe, tá? No Vietnã, você tinha uma União Soviética gigante, imensa, olhando para aquilo. Você tinha uma China como potência auxiliar ali do lado, tá? E você não tinha internet, você não tinha o que nós temos hoje, que é um celular por pessoa, todos eles rastreados dentro das redes de comunicação norte-americanas. Então o cara que faz essa comparação é um analfabeto de pai e mãe, ele não sabe nem em que mundo ele vive mais. Hoje os Estados Unidos têm tecnologia suficiente para matar qualquer um em qualquer lugar do mundo. Basta triangular a informação do seu celular, meu amigo. Então, assim, porque a guarda da Venezuela entregou o Maduro. Não entregou o Maduro. Os caras sabiam onde é que estava o Maduro pela triangulação e uso de inteligência artificial. Porque a guarda revolucionária deixou ali Khamenei ser morto. Não, não deixou. Sabe, os caras mataram porque tem tecnologia superior. Então, gente, vamos parar com esse romantismo, porque isso acaba fazendo as pessoas morrerem de desgosto no Brasil quando lê uma coisa daquela lá, ou morrerem de verdade em Gaza, no Irã. As coisas estão acontecendo muito rápido e a gente precisa ter o pé no chão. O pé no chão nesse momento, infelizmente, sabe, André, eu queria poder estar dizendo coisa diferente, mas o pé no chão nesse momento é o que a Delcy Rodrigues está fazendo, é o que o Lula está fazendo. Você acha que o Lula está gostando quando o Trump chega e diz, olha, eu vou invadir o teu território aí, cala a boca? Você acha que é isso que o presidente queria dizer? O presidente queria mandar o cara, olha só, vai a merda, com o perdão da palavra, né? Mas ele não pode. Quem está com o pé no chão é ali, está pensando as coisas porque tem responsabilidade. Agora, tem certos analistas aí que não têm responsabilidade com nada, que o negócio dele é ganhar like. Olha, só essas últimas pautas, essas nossas duas últimas conversas aqui, já dava para a gente ficar aqui mais 2 horas conversando, porque tem pano para manga aqui. O Denzel Sanches falou o seguinte, e aí eu também, isso fica para uma outra conversa que eu acho que a gente deveria ter, porque eu não sei se é tão simples assim, tá? Se a China vendesse os títulos americanos, quem entra em colapso é a própria China. Aí eu concordo, né? Também tem essa relação, sim. Né? É isso também que a gente tem que ser... Aí eu concordo, viu, Denzel? Porque muito se fala de que isso poderia vir a afundar os Estados Unidos. Não, não é. Bobagem. É bobagem. Eu mostro, o dia que vocês quiserem, eu mostro matematicamente como os títulos da dívida chinesa não detonam a economia norte-americana da forma como as pessoas estão pensando. Eu medi isso, fiz gráficos e tudo, inclusive tem uma live minha no meu canal mostrando isso, mas a gente pode falar aqui sem problema. Perfeito. E para a gente fechar... Né? Essa relação, né, do Irã, se tem capacidade ou não para manter um tempo de conflito, de guerra, a gente tem que pensar que, pelo menos durante o século XX, tirando a Primeira e Segunda Guerra, os outros conflitos, quem esteve presente, impulsionando e determinando a estrutura política a partir da Segunda Guerra foram os Estados Unidos. Só 6 anos desde 1945 até hoje, só 6 anos os Estados Unidos não tiveram em guerra. Você quer dizer que essa nação não está preparada para a guerra? Então, assim, é uma galera não entender sequer como é que funciona a história dos Estados Unidos, quanto mais a economia norte-americana. Então, não acreditem nisso, tá? A melhor coisa que você tem a fazer nesse momento é parar o bombardeio, porque é o seguinte, se vocês não viram as fotos das meninas que foram mortas na escola, bombardeada no primeiro dia, sabe, nenhum revolucionário tem direito de olhar aquelas fotos e dizer, não, elas resistiram e vão servir, tudo delas vai servir para modificação. Não vai, gente, não vai. Elas bombardearam outras escolas. E a mesma coisa acontece com Gaza. A gente tem que parar de fazer revolução com o corpo dos outros. Tá na hora da gente ser mais pragmático. Muito rápido, tá? Mas eu não, assim, Rafael, eu fico com o pé atrás, tá? A Europa não vai entrar em uma guerra perdida no Irã. Será? Perdida para quem, né, Rafael? Perdida para o Irã, eu concordo contigo, ela não vai entrar. Agora, você acha que os Estados Unidos estão perdendo a guerra? Aí não estão perdendo nem de longe. E você acha que, né, se o Macron já está ali, de alguma maneira, tentando criar uma estrutura, né, de guerra, pensando, a princípio, na Ucrânia... Corajoso foi o primeiro-ministro da Espanha. Foi. Ali sim, ele, entendeu? Ele está fazendo alguma coisa que a Espanha vai pagar caro por isso, o Trump já avisou, mas ele está dando isso. Eu espero que o Canadá siga logo em seguida, e o meu sonho é que a gente consiga fechar Espanha, Canadá,
Brasil, México, e aí sim China e Rússia comecem a achar que existe alguma condição de organizar uma certa coalizão contra os Estados Unidos, não uma coalizão militar, mas uma coalizão institucional. Antes disso acontecer, esqueça. É isso. Olha, é só a gente olhar, né, verificar, dar uma, né, pesquisada na quantidade efetiva de guerra que eles implementaram. Essa quantidade efetiva de guerra cria uma política, cria uma cultura. A gente não pode esquecer que são gerações que tiveram numa guerra. Não, e outra coisa, deixa eu pegar só rapidinho, André, não vou tomar mais teu tempo, mas assim, o título está muito apropriado. Eu vou dar um exemplo aqui para cá, tá? Foram lançados algo entre 250 e 300 mísseis do Irã em direção aos diversos países, também Israel, né? As informações norte-americanas dão conta de que eles abateram 90% dos mísseis, então caíram 10%. Beleza, então você pega lá 270 mísseis, eles conseguiram enviar, né? Eles conseguiram abater. Eles abatem isso com outros mísseis, na proporção de 2,5, 3 mísseis para abater um iraniano. Então, você pega os 270, vamos fazer a conta reta, pega 300 mísseis que eles conseguiram abater. Para eles conseguirem abater, eles precisariam de 900 mísseis do lado americano ou do lado israelense, né? Só que a empresa que vende esses mísseis, ela produz cerca de 1.200 mísseis por ano. Então, se você parar para pensar, realmente o Irã está conseguindo acabar com essas defesas antiaéreas norte-americanas meio rápido, porque, né, por mais que Israel tenha comprado esses mísseis, eles vão acabando. Beleza, mas para os Estados Unidos comprarem mais 1.000 desses mísseis nos Estados Unidos, de uma empresa deles, né, em que eles entreguem, em vez de entregar em um ano, entreguem em 2 meses, 3 meses, precisa só de dinheiro, não precisa mais do que isso. E isso vai movimentar a economia do Trump, e vai gerar emprego, e vai fazer ganho de salário lá dentro. Você está entendendo? Eles criaram um sistema em que a guerra se transformou um meio pelo qual eles enriquecem. E aí, meus amigos, se eles dominam a moeda mundial, não tem nada que consiga parar eles nesse processo. Então, é verdade que o custo bilionário está sendo imposto? O que não conta é que os Estados Unidos têm condição de pagar esse custo bilionário e muito mais. Por quê? Porque esse custo, quando entra dentro do território americano, se transforma em emprego e renda e produção e melhora a economia lá. Então, a coisa é realmente bem mais difícil do que as pessoas querem acreditar. Muito bem, estamos longe, né, de uma solução, enfim, simples e que resolvêssemos em tão pouco tempo. Muitíssimo obrigada. Até a próxima vez, não é semana que vem? Domingo estamos aí no Ato da Verdade. Nós vamos discutir exatamente isso. E a pergunta que eu já deixo para vocês irem pensando aqui e já irem colocando lá no nosso programa no domingo. O Trump, ele acelera ou desacelera a decadência norte-americana? Ele é bom ou é ruim para os Estados Unidos? Eu confesso para vocês que, teoricamente, nós achávamos que ele era ruim, que ele aceleraria a queda dos Estados Unidos. Mas hoje, vendo a forma como ele organizou o sistema internacional, eu começo a ter minhas dúvidas. A gente conversa no domingo mais sobre isso. Andréa. Perfeito. Obrigada e até mais. Até logo.